No último volume, nós acabamos tendo uma aliança que parecia impossível de acontecer, onde as maiores potências do mundo tiveram que se juntar para poderem salvar o mundo. A batalha acabou sendo complicada e até teve uma pequena traição no meio, mas tudo correu bem. Quer dizer, quase tudo, porque agora Kumoko, que foi nomeada por D de Shiraori, acabou sofrendo uma deificação, assim se tornando uma deusa. O problema é que, diferente do que ela pensava, essa deificação acabou a deixando tão fraca quanto um ser humano. Por isso, no volume de hoje, nós iremos ver como Shiraori estará lidando com o seu nerf, e também veremos ela encontrando mais um dos seus colegas de classe, que, já avisando, acabou sofrendo bastante. Hoje eu vou trazer o resumo do volume 8 da Light Novel de Kumo Desu Nanika. E com tudo isso dito, bora pro resumo. Em um dia perfeito para um piquenique, Shiraori, dentro de uma carruagem com um grupo, estava tendo convulsões. Isso porque desde sua deificação, ela acabou tendo o seu corpo completamente nerfado, perdendo suas estatísticas e também habilidades. Por conta disso, ela tem sido um verdadeiro peso para o grupo, não podendo ser atingida pelos raios solares por ser albina, tendo enjoos e também dores no corpo inteiro nas viagens de carruagem. Além de que, sua resistência física era digna de uma verdadeira hikikomori. Ela não podia andar alguns metros que já começava a ter problemas. Como foi dito no volume anterior, ela foi reduzida a uma mera humana. Na verdade, dava pra dizer que ela acabou sendo reduzida a algo pior do que um humano, porque a situação dela estava realmente feia. Deixando a deusa fraca de lado, 2 anos haviam se passado desde o problema com o OVNI, e atualmente o grupo estava no Império Rexnat, um reino humano que fazia fronteira com as terras demoníacas, tornando-se a linha de frente da batalha entre humanos e demônios. A noroeste do Império existia uma cordilheira escarpada chamada Montanhas Místicas, montanhas essas que o grupo precisava ultrapassar para chegar ao reino demoníaco. O problema era que essas montanhas eram um pouco problemáticas. Elas tinham cordilheiras cobertas de neve e altitude elevada, que causava baixa pressão atmosférica e ar rarefeito. Isso, claro, não era um problema para a maioria dos integrantes, mas para uma certa deusa fracote seria um grandíssimo problema. Para que Shiraori não morresse ali mesmo, o grupo precisou fazer uma parada em um lugar onde poderiam se hospedar. E Merasofis precisou carregar ela no estilo noiva até uma Komaci, o que acabou resultando em uma certa vampirinha ficando com ciúmes e mandando um olhar sanguinário em direção a ela. Quando foi colocada na cama, Shiraori acabou adormecendo na mesma hora. E depois de um tempo e ela acordar, todos tinham dado uma pequena saída. E Sael foi a única que ficou para trás para poder cuidar dela, já que ela era incapaz de se proteger caso precisasse. Sael foi descrita por Shiraori como alguém que não é muito independente. Enquanto não fosse ordenada a fazer algo, ela ficaria no canto dela apenas esperando ordens. Isso por um lado a irritava um pouco, mas também a deixava tranquila, porque significava que ela era muito leal. Após a aranha fantoche arrumá-la, Shiraori vai à área de alimentação com o seu capuz. Desde sua deificação, ela teve sua aparência física transformada em humana. Porém, um pequeno detalhe nela ainda preservava sua parte aranha. E isso era os seus olhos, que, diferente dos olhos humanos, em cada um deles continham 5 pupilas em forma de aranha. Por conta disso, muitas vezes ela precisava fechar os olhos para ninguém perceber essa sua característica, porque claro, senão isso acabaria dando um problema para ela. Infelizmente, algumas pessoas pareciam determinadas em atrapalhá-la em manter suas características ocultas, porque enquanto ela andava, 2 aventureiros acabaram se interessando pela aparência dela e, entre aspas, sem querer, acabaram tirando o capuz que ocultava seu rosto. E não satisfeitos com isso, um deles ainda apertou o seio de Shiraori, o que, além de deixá-la perturbada, fez ela cogitar em deixar Sael matá-los. Para a sorte daqueles dois, antes que eles pudessem ser mortos, uma senhora mais velha e bem constituída veio da cozinha em direção a eles, e disse que se eles continuassem a importunar seus clientes, ela teria que pedir para eles saírem, o que acabou sendo o suficiente para deixar os 2 escrotos sóbrios e saírem com o rabo entre as pernas. Depois de afugentá-los, a senhora por algum motivo acaba se desculpando com Shiraori, dizendo que nem todos os aventureiros eram assim. Mas por conta de esses últimos dias, muitos aventureiros estrangeiros estarem indo até aquele local, ter alguns escrotos como aqueles 2 era meio inevitável. Segundo a senhora, o motivo de tantos aventureiros estrangeiros estarem lá era por conta de um ogro ter aparecido perto da cidade. E ele acabou se demonstrando um verdadeiro problema, já que ele conseguiu matar vários aventureiros, o que acabou obrigando a vários outros aventureiros
humanos terem que se juntar para caçá-lo. Shiraori não se interessou muito no assunto, já que um ogro não demonstrava um perigo para o grupo dela, e ela esqueceu rapidinho desse assunto quando a senhora, em compensação pela confusão, decidiu servi-la com comida. Após ela comer, o grupo que tinha saído finalmente voltou, mas eles não pareciam muito bem. Ariel voltou com a testa franzida, enquanto Sofia tinha uma expressão furiosa. O motivo daquelas caras eram exatamente dois. O primeiro era que, infelizmente, eles teriam problemas para passar pelas montanhas místicas. Isso porque a estrada que eles precisavam passar estava bloqueada. O motivo daquele bloqueio era porque eles estavam tendo problemas com o ogro que já tinha matado muitas pessoas. Então, os guardas estavam dizendo que era muito perigoso sair daquela aldeia. Ariel podia muito bem lidar com o ogro, mas no processo isso acabaria atraindo muita atenção das pessoas, o que era algo que ela não queria. Por isso, eles teriam que esperar o exército que estavam construindo lidar com o ogro. Esse era o principal problema. Mas o segundo motivo delas não estarem tão bem assim era muito pior. E isso era um ataque dos elfos que eles acabaram sofrendo. Ou melhor dizendo, eles acabaram sendo abordados pelos elfos. Mais especificamente, uma pequena elfa que era muito nova e estava agarrando a mão de alguém, acabou gritando e agarrando o braço de Sofia. Por se tratar de um elfo, raça essa que assassinou seus pais, Sofia instintivamente disse para ela não a tocar e usou magia de gelo em direção a eles. Mas antes que a magia os atingisse, eles acabaram desaparecendo, apenas deixando Sofia e os outros confusos. O que eles não sabiam foi que acabaram deixando um detalhe muito importante nesse encontro passar, que era a pessoa que estava segurando aquela pequena elfa. Essa pessoa era Potmas. Acontece que o sumido tinha um pequeno plano para colocar em ação, apenas por ter ficado bravo com o que Shiraori fez com ele no volume passado. Esse plano era basicamente irritar Ariel. Como ele faria isso? Simplesmente fazendo a sua filha, que era uma reencarnada chamada Oka, que era professora dos colegas de classe de Shiraori, se encontrar e fazê-la brigar com um de seus alunos, que no caso era Sofia. Ou pelo menos fazer Ariel ficar angustiada durante esse encontro. Isso era algo bem infantil da parte dele, mas afinal, era a sua vingança por ter recebido um ataque nas nádegas. Infelizmente, esse plano falhou miseravelmente, já que Sofia, só de olhar para eles, imediatamente os atacou com magia de gelo, o que acabou frustrando seu plano. Mas ele ainda estava determinado a importunar o grupo. Ele, junto de Oka e mais alguns soldados elfos que eram peões descartáveis para ele, acabou se escondendo em uma pequena vila destruída. Essa vila estava no meio do caminho onde o grupo precisaria passar. Por isso, ele se aproveitou dessa oportunidade para criar uma emboscada. Mas, infelizmente, parecia que o mundo estava trabalhando contra ele, porque por perto havia alguns soldados que estavam atuando pelas ordens de Dustin, e para frustrar os planos de Potmas, eles atraíram uma criatura até eles. Essa criatura era o ogro que estava dando tantos problemas para os aventureiros, mas, diferente do que o tinham encontrado, ele não era mais um ogro, e sim um rei ogro. Como se ele em si já não fosse forte, o Rei Ogro também tinha ao seu dispor espadas mágicas, que em suas mãos pareciam adagas. Ele conseguiu matar todos os elfos que protegiam Potmas e Oka, o que é algo bem impressionante. Oka, que não podia fazer nada a não ser observar, usou a sua habilidade Lista de Alunos, uma habilidade que ele conseguia ter informações sobre seus alunos. Ao usar essa habilidade, Oka descobriu que aquele Rei Ogro era um de seus alunos, e o seu nome era Sasajima Kyoya. Quando o Rei Ogro escutou aquele nome, ele ficou muito mais raivoso do que antes, e balançou sua espada em direção a Oka. Por sorte, Potmas conseguiu ser mais rápido, e usou o teletransporte para eles fugirem daquela criatura, já que ele se demonstrou um verdadeiro problema. Quando eles chegaram em um lugar seguro, Oka parecia estar com problemas para processar o que acabou de acontecer, já que um dos seus alunos tentou a matar. Potmas, com sua atitude fria, disse a ela que aquele já não era mais uma pessoa, e sim um animal que só atacava tudo o que via pela frente. Oka até tentou buscar uma opção de tentar ajudá-lo, mas Potmas apenas pisa sem piedade em suas tentativas. No final, ele sai pouco se importando com tudo aquilo, e Oka apenas fica para trás, dizendo que ainda era uma professora. Sasajima Kyoya, um aluno do ensino médio que resolvia muitos problemas com violência. Tudo isso para defender o seu senso de justiça. Ele, assim como Shiraori e muitos de seus colegas, foi uma das vítimas que foram mortas pelos deuses e foi reencarnado nesse mundo. Diferente da maioria de seus colegas, ele não reencarnou como humano, e sim como um Goblin. Ele acabou nascendo em uma pequena vila habitada pela raça que ele reencarnou. A comunidade dessa vila era bem unida e levavam uma vida bem simples, por mais que o ambiente à volta deles fosse muito hostil. Como uma forma de ajudar o povo, ele usava sua habilidade de criação de armas para poder criar facas. No começo, ele criava facas fracas, mas quanto mais ele usava essa habilidade, mais ela era aprimorada e assim ele conseguia criar armas mais fortes. Sasajima gostou muito da vida que ele estava levando e queria que aquilo
durasse para sempre. Mas infelizmente, seu desejo não foi atendido. Eventualmente, a atividade da Vila dos Goblins e suas armas extremamente boas acabaram chamando a atenção dos humanos locais. E isso foi o início do inferno para Sasajima. Sua vila logo acaba sendo incinerada por humanos, matando quase todos os moradores no processo. Um homem chamado Burimos, que era um domador de monstros, descobriu sobre sua habilidade e decidiu levá-lo como seu escravo. Sasajima então foi obrigado a criar armas para os homens de Burimos, o que após um tempo acabou evoluindo e possibilitou que ele criasse espadas mágicas com diversos poderes especiais, algo que era muito raro e muito poderoso. Infelizmente, ele não era apenas obrigado a fazer trabalho escravo, como também era torturado. Burimos muitas vezes levava monstros até Sasajima para ele matar e subir de nível, e também o obrigou a comer carne de outros goblins. Aquele inferno durou por um tempo, mas em todos os dias ele estava fortalecendo sua raiva e ódio por Burimos, o que fez com que o nível de sua habilidade e raiva aumentasse cada vez mais, o que logo fez ela evoluir para Ira, uma habilidade dos 7 pecados capitais. Graças a isso, ele foi capaz de se libertar do controle de Burimos e ter sua tão desejada vingança contra ele, finalmente o matando. Não só ele, como também cada pessoa que residia no local onde ele foi tratado daquele jeito. Após o massacre, Sasajima acaba evoluindo para um ogro, abandonando o seu orgulho de Goblin. E também, para se desvencilhar daquele homem desprezível, ele usou sua habilidade de nomeação para se dar o nome, se nomeando de Wrath. Após aquele dia, Wrath começou a ser caçado por todos os tipos de aventureiros que o viam, e isso fez a sua vida começar a ser resumida em apenas matar, para que assim ele pudesse viver por pelo menos mais um dia. E como se já não fosse o suficiente, a cada dia que passava, um ódio profundo continuava crescendo dentro dele. Tudo isso sendo consequência do uso da habilidade Ira, que em troca de deixar o usuário mais forte, sacrifica toda a sua sanidade, o transformando em um verdadeiro Berserker. Após ele matar os soldados de Potmas, ele evoluiu mais uma vez, indo de um rei ogro para um Oni. Graças a essa evolução, ele ganhou uma nova forma, com essa sendo uma forma humana que tinha alguns chifres. Ao obter a nova aparência, Wrath acreditava que não teria mais problema com os aventureiros o caçando. Por isso, ele queria abandonar o caminho cheio de morte que estava trilhando. Por conta disso, ele começou a ir em direção à sua terra natal. Mesmo que fosse um local sem mais nenhum habitante, ele acreditava que poderia viver sua vida em paz lá. Mas, durante a sua caminhada, ele simplesmente esqueceu para onde estava indo, acreditando que não era algo importante. E logo em seguida, ele de novo começou a ser tomado por uma fúria sem fim. A única coisa que ele queria fazer era matar. E era exatamente isso que ele ia fazer. Após esperarem alguns dias para o caminho ficar livre, o grupo finalmente começou a tomar o seu caminho em direção ao território demoníaco. E claro, Shiraori estava passando por maus bocados. Como ela não aguentaria andar alguns poucos metros, ela teve que ficar dentro da carruagem, que por não poder passar pelas montanhas, estava sendo carregada por Ael. Além de toda hora a carruagem balançar e dar mal-estar em Shiraori, ela também estava sofrendo com muito frio, que claro, só estava sendo um problema para ela, porque todo mundo ali tinha resistência. Para poder se aquecer um pouco, ela estava usando algumas pedras, que foram preenchidas com magia de fogo, mas nem aquilo estava sendo o suficiente para aquecê-la. Durante o caminho, o grupo acabou encontrando um número exorbitante de macacos que estavam vindo em sua direção. O motivo não era claro, mas parecia que eles estavam fugindo de algo. Como seria um problema para eles avançarem, Ariel usou uma magia que Shiraori não conseguiu distinguir por conta de não ter mais habilidades. Ela apenas descreveu o ataque como um Kamehameha maligno. O ataque acabou causando uma enorme explosão, enviando uma horda gigante de macacos voando por toda parte. A magia eliminou todos de uma vez, mas o problema de verdade era o que iria acontecer depois. Obviamente, aquele ataque acabou causando uma avalanche, e fez Ariel ver tarde demais a besteira que ela fez. Gritando quase tão alto quanto o rugido da avalanche, Ariel falou para todos saltarem, o que logo todos obedeceram. O problema desses saltos foi que quando Ael pulou, o recuo fez Shiraori sair voando para fora da carruagem, o que claro, fez ela ficar desesperada. A mando de Ariel, Sael agarrou a mão de Shiraori, mas ela acabou sendo pega pela avalanche no processo. Sofia e Merazofis tentaram ajudá-las, mas assim como Sael, acabaram sendo pegos pela avalanche no processo. E à medida que a visão de Shiraori desapareceu, sua consciência se apagava.
Ao escutar o crepitar de uma fogueira, Shiraori acorda, vendo uma pequena Sofia que ficou aliviada ao ver ela acordar. Junto com eles estava Merazofis e também Sael. O lugar em que eles estavam era um iglu que foi criado com a magia de gelo de Sofia. Quando viram que Shiraori acordou, o grupo começou a traçar um plano de tentar se reencontrar com Ariel. Sofia diz que eles não podiam ser idiotas o suficiente para andar por aí e procurá-la. Por isso, eles precisariam de algum tipo de sinal de sua localização para que Ariel fosse até eles. Merazofis, então usando magia de gelo, conseguiu criar uma abertura para lançar um feitiço contra o céu. E logo em seguida, ele correu de volta para dentro, fechando a entrada. Aquela simples abertura foi o suficiente para uma onda de frio entrar dentro do iglu, o que fez Shiraori pensar de que eles morreriam de frio se deixassem qualquer tipo de fresta no lugar em que eles estavam. Após isso, Shiraori acaba sentindo algo em sua mão, que era uma enorme foice branca. E ao ver sua arma junto dela, ela sentiu que havia uma razão pela qual ela precisava tanto de sua foice naquele momento. E como se atendesse aos seus instintos, o iglu em que o grupo estava acabou explodindo, atingindo todos em cheio. Shiraori acabou ficando extremamente machucada, e o único motivo para ela estar viva era por conta de sua foice ter usado algum tipo de barreira para reduzir o dano. Ao olhar em volta, ela não viu o iglu em que eles estavam em nenhum lugar, e enquanto continuava olhando, Shiraori acabou avistando uma nova pessoa, especificamente um homem seminu naquele frio horrível. Ele parecia totalmente humano, exceto pelos 2 chifres saindo de sua testa. Mas diferente daquilo, uma outra coisa acabou a surpreendendo naquele homem, e isso era o seu rosto. Antes que ela pudesse pensar em algo a mais, Sofia ordenou a Sael que atacasse o Oni, o que ela apenas obedeceu. Sael começou a atacar o Oni, e por incrível que pareça, seus golpes não estavam o acertando, o que era um feito muito impressionante. Afinal, Sael era uma aranha fantoche que tinha estatísticas superiores a 10.000. Empunhava 6 espadas que poderia mover de maneiras impossíveis por ser uma marionete, e ela ainda tinha magia negra e venenosa. Conseguir desviar de ataques de alguém como ela era algo impressionante. Enquanto aquela luta acontecia, Shiraori pareceu de novo reconhecer o rosto do Oni e acabou o chamando pelo nome de sua vida passada, o que acabou sendo uma péssima escolha, porque isso apenas deixou o Oni mais raivoso ainda, o que fez ele soltar um rugido que ecoou pela área e acabou deixando até Sael assustado. Aproveitando a brecha, Wrath tentou atacar o fantoche, mas Sael conseguiu rapidamente se recuperar e desviar do ataque. Errando o golpe, Wrath acabou criando uma grande rachadura no chão, e logo em seguida criou uma fenda gigante. Aquela destruição revelou um pequeno detalhe para Shiraori. O local em que eles estavam não era um terreno normal, e sim uma enorme geleira. E por conta daquela fenda criada, Sael acabou sendo engolida. Não seria um problema para ela sair dali com sua magia espacial, mas infelizmente ela acabou recebendo um ataque de Wrath diretamente no ar usando sua espada de raios. Depois de um clarão ofuscante e o estrondo alto desaparecerem, Sael não estava mais à vista. Como o ataque de Wrath era de raios e Sael era imune a isso, era difícil ela ter morrido. Mas o problema agora era segurar o Oni até ela voltar. Como não podia fazer nada, Shiraori, como uma covarde, acabou correndo o mais longe que podia. Enquanto de fundo, ela escutava Sofia e Merazofis lutando contra Wrath. Por conta do seu físico fraco, ela não conseguiu correr muito longe, tanto que Sofia acabou alcançando rapidamente quando ela foi arremessada e atingiu a cabeça de Shiraori. Então, tendo suspeitas sobre as habilidades sobre os pecados capitais, Shiraori pediu para Sofia usar o Apreciação no Oni raivoso. Atendendo o pedido, Sofia conseguiu ver que o Oni tinha a habilidade Ira, o que significava que ele estava daquele jeito como consequência de usar a habilidade. Então, para tentar enfraquecê-lo, Shiraori diz para Sofia usar sua habilidade Ciúme na habilidade Ira de Wrath. Isso porque o ciúme tinha o efeito de selar uma das habilidades do alvo, e se usado em Wrath, iria enfraquecê-lo, e também poderia recuperar a sua sanidade. Infelizmente, o efeito da habilidade não era instantâneo, e o tempo que ela demorou para funcionar foi o suficiente para Wrath cortar os 2 braços de Merazofis e deixar Sofia com apenas 1 de HP. E após lidar com os 2, ele logo foi para cima de Shiraori, que não pôde fazer nada além de ficar em modo de ataque com sua foice, sem intenção de morrer sem lutar. Por conta da velocidade do Oni, um vento acabou atingindo o capuz de Shiraori e deixou o seu rosto à mostra. Quando Wrath viu o rosto dela, ele congelou de repente, e achando que o ciúme de Sofia estava fazendo efeito, Shiraori chamou Wrath pelo nome de sua antiga vida de novo. Ao escutar seu nome, Wrath engira-se e seus olhos se arregalam. A luz retornou em seus olhos por apenas 1 segundo, apenas para ser engolida mais uma vez pelas chamas da ira. E Wrath mais uma vez
estava fora de controle. Antes que ele pudesse fazer alguma coisa com Shiraori, Sofia furtivamente acaba mordendo o seu pescoço, perfurando sua pele e começando a sugar o seu sangue. Wrath uiva e começa a se debater violentamente, batendo com os pés no chão, tentando se livrar de Sofia. O impacto das pisadas dele foi tão grande que fez a fissura no chão tornar-se tão grande que mais parecia um desfiladeiro. E também, novas fissuras começaram a se espalhar ao redor. Wrath acaba caindo na fenda criada junto de Sofia. Então, como se seus reflexos assumissem o controle, Shiraori começa a imaginar uma linha branca. E atendendo a sua imaginação, ela consegue criar um fio, que acaba alcançando Sofia e a puxando para cima. Por conta da sua quase inexistente força física, Sofia precisou subir a teia. E depois de salvá-la, Shiraori também acaba salvando Merazovs, que logo também acabou caindo. E como ele estava sem 2 braços, ele não conseguia se segurar em nenhum lugar. Quando eles se reuniram, o trio tentou fugir do local para não terem o mesmo destino de Wrath. Porém, o terreno em que eles estavam logo acabou cedendo. Sofia podia usar manobras dimensionais, mas ela infelizmente acabou desmaiando. E enquanto reclamava com Sofia, dizendo que ela poderia ter desmaiado uns 30 segundos depois, Shiraori fechou os olhos e se resignou ao seu destino. Mas, de repente, a queda do trio para. E abrindo os olhos com cautela, ela vê que eles foram pegos em uma rede branca. E do outro lado da rede estava Sael, que após salvá-los, usou manobras dimensionais para correr pelo céu e fazer todos escaparem do colapso da geleira. E após serem salvos, o trio cansado acaba pegando no sono. Depois de um tempo, Sofia acaba sendo a primeira a acordar, e ela é recebida por Mariel dando bom dia a ela e brincando, dizendo que eles se divertiram bastante. Após ser atualizada sobre tudo o que aconteceu, Ariel pergunta a Sofia o que eles deveriam fazer caso Sasajima estivesse vivo. Surpreendentemente, Sofia optou por matá-lo sem hesitar. A resposta imediata dela fez Ariel rir um pouco e ficar surpresa por Sofia não se importar com Sasajima, mesmo que eles tenham vindo do mesmo mundo. Sofia apenas responde que, desde que ela nasceu nesse mundo, ela abandonou a ética que tinha quando morava no Japão. Além de que, ela mal lembrava do rosto dos seus colegas de classe, então ela não se importava muito. Mas o fator principal por ela escolher matá-lo foi pelos ferimentos que ele infligiu em Merazovs. Aquele simples ato do Oni deixou ela completamente furiosa. E como uma típica yandere, ela começou a fantasiar o que faria para poder fazer o Oni pagar pelo que fez. E com essa determinação em mente, ela jurou que iria ficar muito mais forte, para que quando eles se reencontrassem, ela desse o troco nele, seus colegas de classe. Então, ela não se importava muito. E com isso, nós finalizamos o volume 8. Como eu disse desde o começo, esse possivelmente vai ser o último vídeo resumindo essa novela. Caso vocês não queiram que os resumos terminem aqui mesmo, peço que vocês contribuam pro vídeo, para assim o vídeo dar um bom resultado e eu continuar com os resumos. Então, tudo vai depender de vocês e do resultado dos vídeos. Então, se você é novo do canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, ele vai ajudar pra caramba. Compartilhe também com seus amigos para ajudar no desempenho do vídeo e os resumos continuarem. Então, com isso, até o próximo vídeo.